Oi, eu sou a Tailândia do Despin de Histórias e ouvi falar um pouco com vocês sobre preconceito literário. Esse é um assunto de muita importância porque sempre tem alguém que tenta julgar nossas leituras ou até mesmo quando a gente vê um livro, a gente tem certo preconceito antes de lê-lo. Uma das formas mais fáceis de você ver esse preconceito é quando as pessoas falam de livros infantis juvenis, de jovens adultos, livros de fantasia, ou seja, livros mais voltados para os jovens, mas que não só os jovens gostam de ler. Às vezes pessoas com um pouco de mais idade continuam gostando de livros assim. De verdade, isso não é um problema. O problema é que botam esses livros como se fossem todos livros ruins. E além disso, acham que ninguém deveria ler, porque isso é bobeira, isso é livro bobo e não vai trazer nada de bom para ninguém. Será mesmo? Outro tipo de preconceito que muita gente tem é com um livro mais literário, por assim dizer. Eu vou nomear os tipos, mas de forma didática. Esses livros que eu vou falar agora são tidos pela crítica como leitura literária. Então, por forma didática mesmo, eu vou falar dessa maneira. Aqui temos um clássico, um Dom Casmurro, de Machado de Assis, e aqui temos um livro mais contemporâneo, Aos 7 e aos 40, de João Anzanello Carrascosa. Bom, esses livros eles são mais aprovados, por assim dizer, por aquelas pessoas que têm em mente que a gente só pode ler para adquirir conhecimento. A gente só pode ler para melhorar vocabulário. Às vezes, puramente por achar que uma história como essa vale e uma como essa não. Claro que elas têm diferenças. Eu gosto muito de Delírio. Já Dom Casmurro também. Sendo que foram dois tipos de gostar, por assim dizer, diferentes. E é mais ou menos isso que C.S. Lewis, que a gente conhece pelas Crônicas de Nárnia, mas ele também é crítico literário, nesse livro, Um Experimento na Crítica Literária, ele diz que são dois tipos diferentes de gostar. Eu concordo muito com isso, porque eu não preciso desgostar de um livro para gostar de outro, mas eu vou explicar assim nas minhas palavras. Eu gostei desse livro, mas por que eu gostei desse livro? Eu achei a narrativa fluida, bacana, eu me envolvi com os personagens, eu gostei muito da cadeia de acontecimentos que ele trazia. Enfim, foi por isso que eu gostei. Esse aqui eu gostei não só pela história, mas pela dúvida que Bentinho planta na nossa cabeça, que faz a gente se perguntar até hoje se Capitu traiu ou não traiu ele, o que eu não acho que seja o cerne da questão. Cada vez que você relê, ele se ressignifica na sua mente. Eu não posso colocar os dois como se fosse o mesmo tipo de livro, embora eu não tenha que ter preconceito com nenhum, e eu não tenho, porque eu gosto dos dois, mas esse aqui é um tipo diferente. Eu acho que às vezes as pessoas acham que por ter essas diferenças, elas têm o direito de falar que só livros assim servem, que só livros assim servem para ler. Esse daqui é besteira, pra que ler essa porcaria? Não acho que seja porcaria. A gente tem que ler tudo que tem a ver com a gente, que dialoga com o que a gente gosta. A gente não precisa optar por um ou outro. A gente pode caminhar entre eles. O problema do preconceito literário não é as pessoas terem que gostar de livros juvenis, ou terem que gostar de ficção científica, ou de livros eróticos. Ninguém tem a obrigação de gostar de nada. Todo mundo tem o direito de ler o que escolhe ler. O problema disso tudo é você sair da sua opinião pessoal e você dizer pra todo mundo que aquilo ali é uma porcaria, que aquilo ali não serve. Do momento que você sai do pessoal, porque você tem todo o direito de ter uma opinião negativa sobre uma coisa, mas aquilo só vai influenciar na sua vida de leitor. Quando eu faço algumas resenhas negativas, tem pessoas que procuram e acabam gostando do livro que eu não gostei, porque nós somos pessoas diferentes. Nós temos experiências diferentes. E inclusive vamos ter experiências diferentes na leitura. Então, esse livro que para mim é maravilhoso, para outra pessoa pode não ser tão bom. Ela pode até gostar mais de outro, de Machado de Assis, ou não gostar de Machado de Assis. Eu gosto mais de poesia, eu gosto mais de Manuel Bandeira. Cada um vai ter seu estilo. O que o preconceito traz de tão ruim é isso. Ele quer definir para os outros o que é uma melhor leitura. Isso não é legal, porque cada um de nós é um mundo diferente. O problema também é que muita gente critica um tipo de livro. Eu tô falando esse, mas eu vou falar um que teve muito em voga, voltou, lançou o primeiro filme, que é 50 Tons de Cinza. Muita gente falando mal de 50 Tons de Cinza que nunca leu. Não importa qual seja o livro. Não adianta falar sem ter lido, sem ter tido a experiência de ler.
Claro que você pode dizer, ah, isso eu acho que não é um tipo de livro que vai me agradar, então eu não vou ler. Afinal, a vida é curta para você selecionar os livros que você gosta tanto de ler. Então, para que ler uma coisa que você não tem motivação nenhuma para ler? Melhor não, né? Mas você não pode definir, ainda mais em cima do que você não leu, nem se você tivesse lido, você deveria definir para o outro, segundo o seu preconceito, que ele deveria ler. Imagine você não tendo lido. É pior ainda, porque você está julgando uma coisa que você nem sabe o que é. Você está julgando baseado em opiniões que você nem sabe se são de pessoas que leram. E às vezes, mesmo que seja, cada um vai ter uma experiência, cada um vai gostar ou não gostar. Conheço muita gente que adora o livro, que adorou o filme, e tudo bem. Embora eu ache muitas problemáticas, eles gostam, eles viram alguma coisa naquilo. Então, para eles faz sentido. Outra coisa perigosa do preconceito, principalmente com livros jovem adultos, infantos juvenis, é que você mexe com a experiência afetiva das pessoas. Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer que A Culpa das Estrelas é um lixo. Porque se uma pessoa leu, se emocionou com aquilo, vai lembrar sempre daquilo com carinho. Não importa se não é a melhor linguagem do mundo, não importa se não é o melhor escritor do mundo, não importa. Para elas teve um valor tão grande e tão difícil assim de se medir por crítica que toda vez que ela for ler aquele livro, ela vai ter uma experiência afetiva com aquilo. Claro que você pode ter experiência afetiva com qualquer tipo de livro, mas as mais julgadas são esses livros jovem adulto, fantasia, enfim, os livros mais para entretenimento. Voltando para o C.S. Lewis, ele diz que muitos leitores centram-se no acontecimento. Então é claro que é mais fácil eles gostarem de leituras, vão trazer uma história, uma narrativa legal, mas que não tem um grande trabalho com a linguagem, porque o que ele está buscando, e isso não é um problema, deixando aqui bem claro, é uma história envolvente e não ficar decifrando palavras. Por isso que muita gente acha chato livros como Dom Casmurro. Tem livros, inclusive, que tem muito menos história, inclusive. Tem livros que se passam durante um dia inteiro. Então, o que vai contar mais nesse livro não é nem tanto o que acontece, talvez, mas a linguagem, como aquilo ali é transposto em linguagem. E isso é mais difícil. Às vezes as pessoas acham que vai ser impossível ler um livro como esse e ficam com preconceito. Dentro de si, é difícil, eu não vou conseguir. E tenta, claro que quando você se depara com Dom Casmurro a primeira vez, você vai achar que vai ser difícil. É um pouquinho mais trabalhoso, porque ele usa de ironias, ele usa de metáforas. Não é nada de outro mundo que, se você se habituar, você vai ler como qualquer outro. Claro, cada um ao seu tempo. E ainda falando desse preconceito que as pessoas têm, principalmente com os clássicos, porque acham que tem uma linguagem rebuscada e que vai ser muito difícil ou mesmo impossível, eu trago o exemplo também do Grande Gatsby, que é um clássico de Scott Fitzgerald. A história é muito boa. A linguagem, até hoje, ela é atual. Foi publicado em 1926 e ele tem uma linguagem atual até hoje. É muito simples de ler. E se você não suplantar essa barreira de achar que é difícil, que não é possível você ler, você vai perder obras como essa. Uma coisa que a gente pode comparar para a gente entender melhor os dois tipos de gostar que eu falei, de um livro ou de outro, é se a gente comparar com filmes. Por exemplo, uma coisa são os blockbusters americanos, que são feitos para vender, são feitos para ganhar milhões. Então eles têm que ter mais ou menos o que o público vai gostar de ver. Tem que ter uma cadeia de acontecimentos, eles têm que ter uma história envolvente. Geralmente também são adaptações de livros que são muito populares, de quadrinhos, por aí em diante. Já os filmes de arte são filmes, inclusive, que as pessoas dizem: ai, que filme parado, não estou gostando. E algumas pessoas, quando persistem assistindo, aí dizem: poxa, até que era legal, não é o que eu estou acostumado a assistir, mas é bacana. A mesma coisa acontece com os livros. Claro que a gente vai ver coisas diferentes nesses dois tipos de filme e a gente vai gostar de formas diferentes. Isso reafirma a mesma coisa que eu disse dos livros. A gente não precisa optar por um ou por outro, a não ser que seja escolha nossa. Uma coisa que eu queria deixar bem claro assim. Uma coisa é você não gostar. Você lê Dom Casmurro e dizer: não gostei, não fez sentido pra mim. Foi ruim, foi chato, foi enfadonho, etc.
Ou você lê um desses também e dizer, ah, não é meu tipo de leitura. Eu gosto de livros que tenham mais metáforas. Eu prefiro um livro de prosa poética, eu prefiro um livro de poesias. Você sempre vai ter suas preferências. Você só não pode passar do não gostei para o não leia que é lixo. Se ninguém aqui tem autoridade para desrecomendar um livro, seja quem for. Porque você vai recomendar um livro, por exemplo, pela sua opinião, porque você vai dizer, não leia de jeito nenhum. É meio sem noção isso. Eu faço, por exemplo, resenhas negativas também no meu blog. Às vezes eu não gosto do livro. Ou às vezes eu gosto, mas tem alguma parte que não bateu pra mim, não foi legal. Eu falo isso na resenha, mas eu não chego pra pessoa e digo, ai, não leia. Não, ela é uma pessoa diferente. O que pra mim é defeito, pra outros é qualidade. Por exemplo, é só um exemplo mesmo, não quer dizer que eu não gosto. Ah, eu odeio livros com descrições muito curtas. Mas tem gente que adora livros assim, que vão direto ao ponto, que descreve rapidamente ali o ambiente, descreve rapidamente o personagem e já vai para a história. Não fica descrevendo minuciosamente. Enfim, então se isso para mim for um defeito, para outra pessoa pode ser qualidade. É a mesma coisa o contrário. Então, não tem muito problema. Não tem como você desrecomendar uma coisa para outra pessoa que a outra pessoa é totalmente diferente. É por isso que a gente luta tanto por respeito em tudo, inclusive na hora das nossas leituras. Outra coisa que eu queria dizer, muita gente diz que lê Dom Casmurro porque é um livro para ficar culto, ou é um livro para pessoas cultas. É a motivação que eu nunca tenho. A gente é influenciado pela escola, a gente é influenciado pelo que a gente lê, pelos blogs que a gente lê, pelos vlogs que a gente assiste, pelas pessoas que a gente conversa, pelas aulas que a gente tem, por tudo. A gente é influenciado na hora de escolher um livro. Nunca é uma escolha totalmente neutra. Nunca é uma escolha totalmente nossa. Porque, afinal, vivemos em sociedade. Mas eu não escolho com esse fim. A não ser que seja a leitura obrigatória do vestibular. E você vai ter que ler para fazer uma boa prova. Mas isso é um caso à parte, é uma coisa que eu nem concordo. E depois a gente pode até conversar sobre isso em outro vídeo. A gente não tem que ter preconceito com nenhum tipo de leitura. Pra gente ler, a gente tem que deixar de lado essas amarras, cada um tem que descobrir o que gosta. Deixa o preconceito dos outros com os outros e vá ler o que tanto te agrada. E, claro, embora eu tenha dito que eu não leio com essas motivações, um livro com uma linguagem muito mais trabalhada vai fazer muito por a gente sim. Como? Se a gente ler um livro desse, pode ser o primeiro, mas a gente vai ficar mais familiarizado com uma linguagem diferente. Então, cada vez que a gente for ler um livro do tipo, vai ser cada dia mais fácil. Isso é legal. Mas não deve ser a única motivação de ler. Eu acho que você tem que ter vontade, claro, de conhecer a história antes de tudo. Antes de qualquer coisa. O que mais deve te motivar a ler um livro é ter muita vontade de conhecer a história, claro. E falando de livros como esse, por que não se deve ter preconceito? Por que não se deve afastar os jovens ou qualquer outro tipo de pessoa de livros assim? Porque é por meio de livros assim que muitas pessoas começam a ler. Nisso eu lembro do que Ruth Rocha falou sobre Harry Potter não ser literatura. Quantas crianças e adolescentes entraram no mundo da leitura acompanhando aqueles bruxinhos. Todo mundo sabe que é um universo que as crianças adoram. E dali muitas crianças ou continuaram lendo o mesmo tipo de livro ou prosseguiram. Tem isso também, tem gente que não quer passar daquele tipo de leitura. Isso não é uma crítica. A não ser o que ela é obrigada a ler durante a vida escolar, tal, não sei o que, ela só lê aquilo que ela gosta. Ou seja, não adianta querer botar regras numa coisa que a pessoa faz por prazer. Claro, a gente sempre deve se desafiar a ser leitores melhores. Faz parte de ser um leitor melhor e de ser uma pessoa melhor respeitar o que os outros decidem ler. Você não tem nada a ver com isso. Eu acho que a gente tem que ficar atento para não ficar disseminando mais esse preconceito.